Olha, meus amigos, minhas amigas, eu preciso dizer para vocês que eu estou extremamente comovido com o choro da imprensa paulista, o chororô da imprensa 011, dizendo que as regras do Campeonato Brasileiro são as mais injustas de todos os tempos, que não é possível que não haja algo para coibir que o São Paulo não coloque sua força máxima. Não coloque todos os seus jogadores dando a vida em campo, correndo riscos de lesão. Não é possível que não haja uma lei que obrigue os jogadores que estão no departamento médico a jogarem, nem que seja de muletas, para evitar o título do Botafogo. Meu Deus do céu, como eu estou comovido com o choro de Paulo Vinícius Coelho, torcedor do Palmeiras e colunista da UOL, ex-jornalista. Meu Deus, eu estou muito comovido. Olha, vocês são sofríveis. Vocês são de dar pena. O que é isso? Que chororô mais barato e sem sentido é esse? Imprensazinha 011. Paulo Vinícius Coelho, o que não se faz por um clickbait, meu filho? O que não se faz por engajamento, hein? Nossa Senhora! Agora, a nova onda da imprensa 011 é colocar em xeque a tabela do Campeonato Brasileiro. Não bastassem ter prejudicado o time, que pode ser campeão brasileiro no domingo, anteciparam o jogo faltando 3 dias para a final da Libertadores, muda a data, isso e aquilo. Olha, e o Palmeiras, principalmente através da sua assessoria de imprensa, leia-se, o UOL, está agora reclamando porque a CBF precisa tomar uma atitude urgente de colocar os clássicos regionais na última rodada. Quando isso acontecia, né, que aconteceu durante um tempo, pouco tempo, né, 2011, 2012, por aí, né, que havia clássicos na última rodada, aconteceu por pouquíssimo tempo. Havia um problema de segurança muito grande. Havia clássicos esvaziados, é claro, né? E assim, teve um ano que foi muito emocionante. Mas a experiência em termos de segurança pública não foi positiva. Tá? Não foi positiva. E o próprio campeonato se revelou, ao longo dos anos, totalmente autossuficiente dentro daquilo que dá para entender que é autossuficiência dentro da CBF, né? O próprio campeonato se revelou autossuficiente em termos de competitividade ao longo dos anos, sem que os clássicos precisassem voltar à tona. Né? Isso aconteceu por conta de 2009, principalmente, né? Porque muita gente reclamou que o Grêmio colocou o time reserva misturado com sub-20 uma partida contra o Flamengo, porque o Inter brigava pelo título. Vamos lá, vamos lá. E agora a reclamação é porque o São Paulo, através do Zubeldia, né, do seu diretor também de futebol, já afirmou que não vai correr riscos colocando uma pré-temporada de 2025 em xeque. E aí a imprensa, fazendo esse desserviço, resolve levantar a bandeira de que é preciso ter clássicos regionais nas últimas rodadas para exatamente evitar o entreguismo. Só que estão esquecendo, e esquecem rápido, né? Principalmente quando o benefício é para as equipes da Federação Paulista. Eu não tenho nada contra essas equipes. Eu sempre digo aqui, o canal Dois Toques, a Casa do Futebol, ele respeita muito a tradição santista, corintiana, palmeirense, são paulina, porque os clubes não têm nada a ver com esses personagens, que são personagens, né? Que começam a escrever um monte de besteira na imprensa para ganhar o seu engajamento, torcedor. Para que você, no desespero, vá lá, esse sim é um bom jornalista. Olha só, não é nada, são aproveitadores. Estão só se aproveitando da ocasião para ganhar engajamento com a torcida do Palmeiras. A própria torcida de São Paulo está nem aí para isso. E aí o seguinte, no ano passado, o Palmeiras jogou contra o Fluminense, na penúltima rodada, e tinha Grêmio brigando por título, tinha Flamengo brigando por título, Atlético Mineiro brigando por título, o Botafogo com chances remotas. O que aconteceu? O Fluminense colocou força mínima
não fez força nenhuma dentro do jogo para poder mudar a situação, e o Palmeiras venceu por 1-0. Não vi ninguém da imprensa lacradora 011 levantar a bandeirinha de que isso não pode acontecer. Não, tava todo mundo lá, Palmeiras, que virada, que sensacional. E foi, pô. E foi sensacional. E foi um campeonato arrancado no peito e na raça. Para vocês terem ideia de como esse Campeonato Brasileiro de 2024 é altamente disputado, o Palmeiras já tem pontuação maior do que do ano passado, quando ele era campeão. E o Palmeiras pode alcançar uma pontuação como vice-campeão maior do que todos os outros que já foram vice-campeões, que é 76 pontos. Então, para vocês terem ideia, não é o que a regra do Campeonato Brasileiro está prejudicando o Palmeiras. O Palmeiras não ganhou ninguém em imprensa 011, no bloco de cima. O Abel Ferreira, que bom que às vezes ele tem um lapso de racionalidade para, antes de colocar a culpa no São Paulo, no Flamengo, sei lá mais quem, olhar para o próprio time e ver que o Palmeiras não ganhou ninguém nos confrontos diretos contra equipes do G4. Ele perdeu os 2 jogos para o Botafogo. Ele empatou os 2 jogos com o Flamengo. Ele empatou um e perdeu outro para o Inter. Então não tem que ser campeão mesmo. E se for campeão, parabéns, mas vai precisar de uma super combinação, já que o Fluminense não está livre do rebaixamento e não vai poder fazer o joguinho que fez na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Não, vamos poupar forças, né? Não vai poder poupar forças, não. Então o Palmeiras vai pegar um Fluminense que precisa vencer, pelo menos pontuar. Precisa pontuar, porque Red Bull Bragantino vai jogar em casa contra o Criciúma. Acho que um time que se superou contra o Furacão dentro da Liga Arena tem tudo para vencer o Criciúma dentro do Nabi Abichedi. Já rebaixado o Criciúma. O Atlético Paranaense vai jogar contra o Atlético Mineiro. Esse Atlético Mineiro que está a 12, 13 jogos sem vencer, sei lá, 12, né? 12 jogos sem vencer. E joga de portões fechados. E também corre riscos mínimos, mas corre riscos de rebaixamento. O Atlético Paranaense, que nesse momento é o primeiro ali fora da zona, ele precisa também vencer. Ele precisa pontuar. E aí o Fluminense, se perder para o Palmeiras, o Fluminense, na combinação de resultados, pode ser rebaixado para a segunda divisão. Então, tudo isso foi só o Fluminense não conseguir sair da situação em que ele se encontra, que a imprensa começou a ver que não vai dar realmente, porque o Palmeiras vai jogar contra um Fluminense querendo o jogo, e o Botafogo vai jogar contra um São Paulo. Não vou dizer que não está querendo o jogo, mas o São Paulo pensa no São Paulo. São Paulo não tem que pensar no Campeonato Brasileiro. São Paulo tem que pensar no Campeonato Brasileiro do ano que vem. São Paulo tem que pensar na Libertadores do ano que vem. Ele não tem compromisso nenhum com o Palmeiras, com o CBF, com o Edinaldo e com a Abrafute. Não tem nenhum. E nem com o Botafogo. O Botafogo que vai fazer a parte dele. Eu acho engraçado que a turminha toda, né, se reúne, a turminha toda da UOL, para falar e para escrever besteira. O Botafogo ganhou todos os grandes times desse Campeonato Brasileiro, à exceção do Cruzeiro. Dos 12 grandes times do Brasil, aí o Botafogo é um deles, e o Santos que está na Série B, então o Botafogo jogou 10 partidas. Ele só não venceu o Cruzeiro. E empatou com o São Paulo no Morumbi e vai jogar na última rodada. Então, se o Botafogo venceu o São Paulo, ele só não teria vencido o Cruzeiro dos grandes times do Brasil que atuam na Série A de 2024. Como esse time não merece ser campeão? Para o bem do Campeonato Brasileiro de 2024, o Botafogo precisa ser campeão. Precisa ser campeão para a gente não ficar ouvindo todo aquele papo furado de que a arbitragem dá prêmio pro Daronco, fala com fulano, com Beltrano e tal. O Botafogo jogou o melhor futebol. O Botafogo é o melhor time da América. E é justo, sim, que o Botafogo seja campeão brasileiro pelo bem do Campeonato Brasileiro. Pelo bem do futebol brasileiro. Nesse ano de 2024, a minha opinião é muito clara. O Botafogo precisa ser campeão brasileiro. E o Palmeiras, com tudo o que tinha a seu favor, Maurício Saraiva decretando o título do Palmeiras lá no jogo contra o Juventude, o Palmeiras, assim como mais os jornalistas que defendem o Palmeiras do que o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras está fazendo uma campanha absurdamente fantástica. Chegar a 73 pontos e ainda não ser campeão
Com uma vitória, chegando a 76, qualquer time teria sido campeão. E por que não é? Porque tem um Botafogo do outro lado. Isso tem que ser respeitado. Então, parar com esse choro público, coletivo, parece mais um delírio, uma loucura, e vamos respeitar o time que é o campeão da América e que faz uma campanha sensacional e que merece ser campeão brasileiro também. Se vai ganhar, empatar contra São Paulo, reserva titular, sub-15, isso não é um problema do Palmeiras e nem da imprensa. É o futebol. Aceitem, porque isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. O Flamengo foi campeão em 2009 com o Corinthians jogando no piloto automático, e depois, porque o Palmeiras estava na briga, e depois o Grêmio colocando o time reserva sub-20 porque o Internacional estava na briga. Por que o Grêmio tem que lutar pelo Internacional? Tem nada em jogo para o Grêmio. Por que o Grêmio vai colocar seus jogadores em risco? Para de ser inocente. Cada clube defende o seu interesse. Tá certo? Fico por aqui. Um abraço, gente. Até a próxima.